confiou, piedade divina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Amém. Bom dia, pecadores. Irmãos, quem é que se lembra do tema do seminário passado? Alguém lembra? Lembra? Qual foi o tema? Qual o tema? Amém. E o tema desse seminário, vocês já devem saber. Alguém sabe qual é o tema desse seminário? Pecado. E para falar do pecado, chamaram especialista, eu, né? O maior pecador que eu conheço sou eu. Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Uma salva de palmas para esses irmãos. Uma salva de palmas, salva de palmas. Eu não estou pedindo para você dar uma salva de palmas para o seu irmão porque ele é pecador, mas sim porque ele se reconhece como pecador. E o reconhecer-se como pecador é o primeiro passo para se afastar do pecado. Amém? Quem aí trouxe a Bíblia, levanta a mão. Amém. Eu quero convidar você então, para já iniciarmos, a pegar aí o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Nós vamos falar sobre o pecado, então nós precisamos começar pela origem do pecado. Vamos começar pelo começo. Capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui mais ou menos, até o 8. Versículo 1 a 8, capítulo 3. Enquanto você encontra, eu quero me apresentar. Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos, sou filho do Serginho, da Nilda, do Jonas, sou cunhado da Carol, que pregou na semana passada. Sou filho do Jonas, eu falei isso? Ah, tá, sou irmão do Jonas. Sou irmão da Débora, que está fazendo aniversário hoje, uma salva de palmas para ela. E em breve eu vou fazer aniversário também, dia 5 de abril é meu aniversário. Vou fazer 23 mais um. Ei, grisado. Quem achou diz achei. Vamos ler então. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A culpa original. A serpente era o mais astuto. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então veja só, Deus deu uma ordem para que eles não fizessem apenas uma coisa. Veja só o que a Eva disse: podemos comer do fruto das árvores do jardim, ou seja, podiam comer o fruto de todas as árvores. A árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era agradável ao aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Palavra do Senhor. Irmãos, o que nós podemos já observar desde o início da humanidade? A gente já leu... Pode estar. A gente já leu ali em um momento em que eles caíram no pecado. Deus, quando Ele criou o universo, criou todas as coisas, Ele nos criou por último.
O ser humano foi a obra-prima de Deus. Depois de ter criado todas as estrelas, todas as águas do oceano, todos os grãos de areia, todos os micro-organismos, todo o cosmo, Deus falou: agora eu vou criar a minha obra perfeita, a minha imagem e semelhança. E criou o homem e depois criou a mulher. Deus nos criou para o pecado? Sim ou não? Não criou. Deus nos criou para a perfeição, para a felicidade eterna. E é por isso que nós sempre queremos, sempre buscando a felicidade. Tudo que a gente faz, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai na igreja, a gente faz uma festa com os amigos, para quê? Para tentar alcançar a felicidade. E Deus, Ele já nos criou para essa felicidade, é por isso que nós buscamos. E quando Deus criou Adão e Eva, Ele os colocou no lugar perfeito, colocou no paraíso. Eles estavam no jardim do Éden, o paraíso. E eles estavam ali, tinham intimidade com Deus, mas, como nós lemos agora, o ser humano, ele se deixou enganar pelo demônio. É claro que aqui o demônio, ele é representado como uma serpente. É isso não por acaso. Até porque se você parar para observar as características de uma serpente, você vai ver que ela é bem parecida com Satanás mesmo. A serpente, ela não chega quando ela vai atacar para avisar aquele que vai ser atacado, para que dê tempo de fugir. Ela não ruge, ela não chega como um urso ou como outro animal feroz, justamente para que você não fuja. Justamente para que você não fuja, mas para que você nem perceba a sua chegada. Se uma serpente chega perto de você, a menos que você perceber. E assim é o inimigo também. Ele vai chegando aos pouquinhos. Ele chega e ele vai ideias, vai te induzindo a fazer coisas que você até deseja, e coisas que, carnalmente falando, são boas, são gostosas de se fazer, que são mais fáceis de se fazer. E a gente vai caindo nessa conversa, e a gente vai se deixando. E à medida que nós vamos sendo induzidos, nós vamos nos acostumando com essa ideia, até chegar a um ponto em que nós invertemos os valores, nós invertemos o certo e o errado. E por ser a gente o errado, certo. E assim que o inimigo age, como uma serpente mesmo. Ele vai nos envolvendo, ele vai ali, até chegar o momento certo de ele dar o bote. E quando ele dá o bote, é um bote fatal. A serpente, ela não dá bote errado. Ela vai dar o bote para te matar. E o inimigo não é diferente. Quando ele nos ataca, quando ele aflige em nós um grande sofrimento, uma grande perca, ou algo que realmente nos faz mal, nos faz sofrer, nós já estamos envolvidos no pecado já há muito tempo. Quando a gente percebe que a gente está em pecado, que o motivo do nosso sofrimento é o pecado, a gente já estava envolvido há muito tempo. A gente já é tarde, mas não para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível, para Ele não existe nenhum caso perdido. Então veja só, por que a humanidade pecou? Por que Adão e Eva pecaram? Primeiro, por desobediência, como a gente viu. Eles desobedeceram a única regra que Deus tinha imposto a eles. A única regra que estava no meio do jardim. Por abusar da liberdade que Deus deu. Sabe, a primeira vez que eu comecei a refletir sobre isso, sobre o mal, sobre o pecado, eu fiquei me indagando, por que Deus deixou que o mal existisse, se Deus é bom? Deus é bom. E Deus é justo. E por ser bom e ser justo e perfeito, Deus as suas criaturas. Isso inclui nós, inclui os anjos e todas as criaturas que Deus criou.
Ele deu a todas as suas criaturas liberdade. Liberdade. Porque quando Deus nos criou, quando Ele fez um projeto da humanidade, Ele não queria que nós os amássemos por obrigação. Deus queria que nós o amássemos por amor, por vontade nossa. Nós buscássemos o amor dele. Só que para fazer isso, Deus não poderia nos privar daquilo que é uma das nossas maiores características, que é a liberdade. Deus não nos privou da liberdade. Livres para escolher em ser dele ou não ser dele. E isso ele deu para todas as criaturas, deu essa liberdade que nós chamamos de livre-arbítrio. Isso já aconteceu antes de Adão e Eva, antes da humanidade. Porque se você não sabe, Satanás, ele era um anjo, era uma criatura de Deus com livre-arbítrio, tinha muita intimidade com Deus, ele estava ali já no céu. Então, uma criatura que já estava no céu não poderia se voltar contra Deus e permanecer da mesma forma, não poderia ali pedir perdão e se reconciliar mais, porque ele já estava na glória de Deus. E Lúcifer, como nos conta a tradição da igreja, os escritos, era um dos anjos que estavam ali, mais alto dos anjos de Deus, e tinha muito poder. Ter muito poder e por ser livre, ele começou a se convencer de que ele poderia ser como Deus. E provavelmente isso se deu o homem, viu, colocava no homem uma criatura tão miserável, tão pequena, sem poder algum, e os anjos eram apenas serventes de Deus. Então, é bem provável que aquilo tenha sido o primeiro desejo de Lúcifer de querer ser como Deus. Começou a querer ser como Deus e começou a convencer todos os anjos que eles também poderiam ser como Deus. Por tudo isso, iniciado pela inveja do homem. E a partir desse momento, de todos os anjos, apenas um anjo começou a se revoltar contra esse motim que estava sendo tramado contra Deus. Mas é claro que Deus não deixaria ser vencido por uma de suas criaturas. E o nome desse anjo era Miguel. Mais baixa das patentes dos arcanjos, Miguel se levantou e disse: quem como Deus? Ninguém como Deus. Repita isso comigo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Essa deve ser a nossa verdade. Ninguém como Deus. Só Deus é o maior. Só Deus está acima de todas as coisas. E quando Miguel disse isso, todos aqueles anjos caíram. E eles foram lançados no Sheol, no inferno. E a partir daí, Satanás, vendo que não era possível destronar Deus, quis destronar os homens. Quis destronar a maior obra-prima de Deus, que somos nós. E foi aí que aconteceu isso que nós lemos. Adão e Eva caíram. Adão e Eva também são uma representação do início da humanidade, né? E a partir do momento ali que eles caíram, vamos ler o que aconteceu com eles. A consequência do pecado. Peço que você pegue ainda aí. No capítulo 3, no versículo 23. Aliás, vamos ler ali 17, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 17. Para que nós entendamos melhor as consequências do pecado. E disse em seguida ao homem: que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa.
Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias. Ela te produzirá espinhos e abrolhos. Comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que volte, porque és pó, e pó te hás de tornar. Então veja aí, a primeira considerado o sofrimento. Eles estavam, o homem tinha tudo o que ele precisava. Tinha inclusive domínio sobre o mundo, sobre a terra, mas quando ele pecou, Deus então infligiu ao homem o sofrimento, permitiu que o homem sofresse. Por quê, irmão? Porque Deus é mau? Não, porque Deus é justo. E toda escolha que nós fazemos traz consigo. O homem poderia ter escolhido, e o sofrimento não teria sobre a humanidade. Mas não. Você, no lugar de Adão e Eva, faremos a mesma escolha que eles fizeram. Vamos continuar. No versículo 20. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus, atenção aqui no versículo 23, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Então veja só, segunda consequência grave do pecado. O pecado ele nos afasta do amor de Deus. Repita isso comigo. O pecado nos afasta do amor de Deus. Santo Agostinho, ele disse, numa definição muito feliz, que o pecado é fruto do amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Veja, o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Ou seja, quando a gente peca, nós desprezamos a Deus. É muito duro saber tudo isso, assim de uma vez. Mas, irmãos, eu não estou falando isso para que você fique com medo ou para que você pense que não tem mais jeito. Não se esqueça no início que eu disse. Para Deus não existe nenhum caso perdido. Para Deus não existe homem ou mulher que não tenha salvação. E é por isso que a partir desse momento em que o homem e a mulher pecaram, Deus já de imediato traçou um plano de salvação para nós, para que justamente nós não permanecêssemos no pecado. Ou seja, o nosso amor por Deus pode se esvair, mas o amor de Deus por nós não acaba nunca. Independente daquilo que a gente faça, independente daquilo que a gente fale, daquilo que a gente pense, ou das vezes que nós nos omitimos, que são essas as 4 formas de pecarmos, né? Por pensamentos, atos, omissões, palavras. Não importa. Deus, ele continua nos amando. Deus, ele continua nos perdoando. E Deus continua nos acolhendo. Como se nós nunca tivéssemos pecado. Você consegue compreender o tamanho do amor de Deus, irmão? É um amor que nós não conseguimos compreender em sua totalidade, justamente porque o nosso amor é extremamente limitado. A gente acha que amor, isso já foi falado no seminário passado, mas é sempre bom a gente relembrar. A gente acha que o amor é só o amor romântico, o amor de gostar de uma outra pessoa. Inclusive a gente acha que amor é só gostar. E não é. O amor é também suportar. Se você é casado, ou se você mora com outras pessoas dentro da sua casa, você sabe muito bem disso.
que não é fácil viver com outras pessoas, mas a gente precisa, a gente sente necessidade. O amor, ele parece ingrato, né? Ao mesmo tempo que você precisa, você tem raiva daquela pessoa, mas você ama aquela pessoa. Isso é o amor. É gostar das qualidades, mas também suportar. Só que o amor de Deus, ele suporta miséria atrás de miséria. A gente, às vezes, se uma pessoa faz mal pra gente, o que a gente faz? Vira a cara, não fala mais. Quando vê ela na rua, finge, viu? Ou então, ou se você é mais sangue quente, igual eu, né? Já parte pra agressão. Ele mesmo, né, mano? Pra agressão. Se eu não tomar meu cafezinho, eu não funciono. Pensa bem, começa a rever seus conceitos.
que tem que ser necessidade na sua vida, que eu não tenho tempo para rezar e eu estou com tempo livre de manhã, o que eu vou fazer? Aí você fica estressado, aí começa a descontar. Nós estamos vivendo um tempo de que cada vez mais existe uma expressão que eu não gosto nem um pouco, né? Que é... Agora, para fugir a expressão, mas é no sentido de quebrar os valores, né? De trocar.
reverter. Não, mas existe uma expressão, esqueci agora, e que se usa muito, no sentido de que a gente não tem que ficar preso a esses valores antigos e tudo mais, e vão tirando, como você disse, vão nos descristianizando, vão tirando tudo aquilo que faz referência a Deus nas nossas vidas, vão nos proibindo de colocar cruz. Sabe, isso, querendo ou não, vai afastando sim as pessoas de Deus, vai criando uma ideia de que nós não precisamos de Deus para viver. E aí vão acontecendo esse tipo de coisa. Uma realidade, Gabriel, se você me permite. O mau aluno, ontem, na minha época, era aquele que matava a aula. E o mau aluno hoje? Olha lá o Raul Brasil, aquele colégio. Entra, mata diretor, mata os alunos. Melhorou ou piorou? E esse é o tipo de coisa que não daria para falar que antes acontecia. Antigamente era assim também, não era. No Brasil, pelo menos eu, desde que eu nasci, eu nunca tinha visto acontecer uma coisa dessa no Brasil. E essa intenção do inimigo, nos escravizar. Mas nós temos que ter a certeza que mesmo que tirem a cruz da parede, não podem tirar a cruz do seu peito. Você não é propriedade do governo, você não é propriedade de partido político, você não é propriedade de ninguém, você é propriedade de Deus. Ninguém pode tirar o amor de Deus de você. Amém? E por fim, é São Paulo quem nos traz essa última consequência, a morte. Tudo isso leva à morte. Agora eu pergunto para você: Jesus parou na morte? Sim ou não? Não parou na morte. É por isso que nós dizemos que Jesus venceu o pecado. Que a pior consequência do pecado é a morte. E a morte não foi capaz de parar Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, se tivesse acontecido tudo o que aconteceu, Jesus podia ter andado sobre as águas, transformado a água em vinho, curado leprosos, ressuscitado mortos. Mas se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, tudo isso aqui não faria sentido nenhum. Porque nós estaremos condenados ao pecado do mesmo jeito. Como eu disse para vocês, assim que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus traçou para nós um plano de salvação. E esse plano de salvação necessitava de que o próprio Deus descesse dos céus, se tornasse e vivesse como homem, morresse como homem, para que então ele, ressuscitado, pudesse nos libertar da condenação da morte eterna. E os céus foram abertos para nós. E hoje nós podemos buscar a felicidade eterna, o paraíso. Esse é o sentido de nós estarmos aqui hoje. Por que a gente se reuniu todo domingo aqui? Só para ficar conversando, para se sentir bem? Não. É porque nós queremos ser salvos. Nós queremos ser salvos, nós queremos ir para o céu. Nós queremos voltar a ter aquela intimidade que Adão e Eva tinham antes de cometer o pecado original. É isso que nós queremos. Esse tem que ser o nosso desejo. É por isso que eu perguntei: quem é que é pecador? O primeiro passo para fugir de tudo isso, de todo esse mal, é reconhecer esse pecador. Porque o diabo, ele tem contado muitas mentiras. E acho que é o Papa Francisco quem disse que a maior mentira do diabo foi convencer a humanidade de que o pecado não existe. Porque, meu irmão, se você acha que não existe pecado, não importa o que você faz, não vai ter consequência. Mas ele te pergunta: o que você faz, seja bom ou seja ruim, tem consequência, sim ou não? Sim. Tem consequência. E isso não é à toa. É Deus nos ensinando, mesmo nas pequenas coisas. Se eu chutar aqui o meu mar agora aqui, não vai ter uma consequência? Ele não vai pegar uma cadeira e jogar em mim? Talvez. Talvez ele vai dar um murro, talvez ele vai chorar, não
Sei. Ele chora, Deus também chora. Sei, né? Às vezes o rapaz é assim mesmo. Mas tudo tem consequências. E o inimigo, ele quer nos convencer de que não existe consequência, porque não existe pecado, não existe errado, não existe bem, não existe mal. Tudo é relativo. O certo, cada um tem um certo. Deus, cada um tem um Deus. Todas as religiões são boas. Não importa o que você faz. Meu irmão, importa sim. Importa sim. Se eu der um tapa na sua cara, eu quero ver se falar que não importa. Não importa. O mal gera o mal. Desde a origem, o diabo tenta nos convencer de duas coisas: que o nosso pecado nos define e que a nossa miséria é maior que a misericórdia de Deus. Eu não conheço nenhum de vocês aqui com intimidade, assim como vocês também não me conhecem com intimidade. Estão se conhecendo hoje. Mas eu quero dizer para você que, talvez como eu, você já tenha feito muita coisa errada. Talvez tenha feito coisas erradas que você não sabia que era errado. Mas provavelmente você fez muita coisa errada que você sabia que era errado. Sim ou não? Sim. E eu fiz. Eu já colei muito em prova, irmão. Pra mim aquilo ali era uma coisa banal e que eu sabia que era errado. Eu sabia que era errado, porque dentro da minha casa, a minha mãe é professora. Não tem como eu dar esse migué, não. E mesmo assim, eu cheguei a ponto de trocar a prova, assim, com o meu colega. Eu não fiz a prova, né? A gente, antes de fazer a prova, a gente falava: ninguém marca o nome. Ninguém marcava o nome da prova. Aí o professor distraía, a gente trocava as provas. Aí meu colega fazia a prova de todo mundo, porque ele sabia mais de matemática, porque eu não era bom de matemática. E aí quando era outra matéria, que o outro era bom, a gente fazia a mesma coisa, só que ao contrário, né? Aí eu fazia. Estou dando um exemplo simples, bobo. Claro que tem coisa muito mais perversa que eu fiz. E que também talvez você tenha outras coisas muito mais perversas. E que talvez as pessoas, até mesmo da sua casa, ficam te acusando quando estão com raiva, começam a apontar o dedo na sua cara. Ah, lá em 1900 e não sei quanto você fez aquilo, né? Não sei se isso acontece com você, já aconteceu comigo já. A pessoa fica me acusando de coisa lá, 500 anos. Irmão, sabe quem faz isso? Ficar acusando de coisas que você fez, como se essas coisas te definissem? É o diabo. Se alguém disser isso pra você, começar a apontar dedo com uma coisa que você fez no passado, irmão, deixa eu entrar aqui e sair por aqui. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Deus ele tem sempre um novo para nós. Tem sempre um novo. E a misericórdia dele é muito maior do que a nossa miséria. Como eu disse para você, o amor de Deus, ele é uma imensidão. Tem uma canção que diz, né, que até a Carol falou na última vez, que a misericórdia de Deus é um mar. E a nossa vida, o nosso pecado é uma gota. Uma gota que se perde nesse mar de Deus. No mar de misericórdia infinita de Deus. E Deus é assim. Ele nos ama independente do que a gente faz. Ele nos ama pelo que nós somos e não pelo que nós fizemos. Porque Ele sabe aquilo que nós podemos fazer. Deus, Ele acredita em você e Ele sabe que você pode ser santo. E talvez para você ser santo não seja ainda um objetivo. Isso tem que ser amadurecido, é claro. Mas quando você vem ao seminário de vida, quando você vai à missa, quando você busca catequese, você já está dando um sim a Deus. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Por isso eu pedi que você aplaudisse aquela hora. Porque você já deu o primeiro passo. Deus, Ele está à sua procura. Ele está indo em direção a você. E agora você também está indo em direção a Deus. Isso é a coisa mais bela que existe. Quando a nossa sede se encontra com a sede de Deus. E aí sim, é nesses momentos que nós temos grandes experiências em Deus. Às vezes nós choramos, às vezes acontecem alguns milagres. Não sei.
Já aconteceu muita coisa na minha vida que eu não sei explicar. Eu poderia nem estar vivo, mas eu estou vivo. Graças a Deus. A nossa vida é um milagre. A sua vida é um milagre. Se você realmente tem sede de Deus, eu convido você a ficar de pé. Peço que você feche seus olhos por um instante, apenas para que você possa se concentrar. Se você não quiser fechar os seus olhos, mas eu peço que você se concentre. Nós vamos fazer agora um pequeno exame de consciência, porque não há melhor forma de vencer o pecado que pedir perdão a Deus por esses pecados. Então, para pedir perdão a Deus por esses pecados, nós precisamos fazer um exame de consciência e pensar naquelas coisas que nós fazemos, o que nós fizemos e que tem desagradado a Deus, para que nós possamos deixá-las para trás. Não tem como traçar um caminho novo indo pelo caminho velho. Então eu peço que você, se você quiser, você pode verbalizar isso, mas se não quiser, não tem problema também. Pode mentalmente pensando em todas aquelas coisas que você tem certeza que desagradam a Deus. Não sei se você é uma pessoa talvez muito estressada, ou se você é alguém aprisionado na sua sexualidade desregrada. Não sei se você é adúltero, não sei se você é ladrão, se você é... Enfim, não importa o seu pecado, irmão, entregue ele a Deus. Você não deve nada a ninguém, apenas a Deus. Senhor, eu te entrego o meu pecado nessa manhã. Te entrego todas as minhas misérias, todas aquelas coisas que não têm te agradado, Senhor. Todos os meus vícios que têm me prendido, Senhor. Todo o meu apego material. Toda a minha procrastinação, Senhor. Deixando fazer as coisas sempre para depois, sempre para amanhã. Toda a minha preguiça, Senhor. Preguiça que eu tenho de acordar mais cedo, às vezes, para ler a palavra, para estar contigo, ou até mesmo para fazer melhor as coisas que eu devo fazer durante o dia, no meu trabalho, nos meus estudos. Te peço perdão, Senhor, por tantas vezes ter ido dormir tão tarde e no outro dia não ter disposição para fazer nada, não ter honrado o teu santo nome, Senhor, com o meu viver. Porque não importa, Senhor, eu estar aqui pregando e não viver a tua palavra. Por isso agora, Senhor, eu entrego o meu pecado nas tuas mãos, para que o Senhor possa retirá-lo de mim e expulsá-lo. E peço que o Senhor derrame sobre mim a sua graça, derrame sobre todos nós a sua graça nesse momento, Senhor. Dai-nos, Senhor, o poder da humildade, Senhor, de reconhecer-nos pequenos diante de Ti, de saber Te respeitar, Senhor, e não usar o Seu santo nome em vão. Nós queremos ser cristãos, Senhor, queremos ter a mínima dignidade para poder usar esse nome de cristão, aquele que imita a Cristo. Porque tantas vezes, Senhor, eu não tenho te imitado, mas hoje eu quero renovar o meu compromisso de estar contigo, Senhor. Se você quer também, meu irmão, vai dizendo isso para o Senhor. Senhor, hoje eu renovo o meu compromisso. Pode dizer ao Senhor, com suas palavras mesmo. Senhor, eu quero estar contigo. Vai dizendo, irmão, porque é isso que é querer a comunhão com Deus, querer estar com Ele. Se você não sabe muitas palavras, vai dizendo a mesma coisa, não tem problema. Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero me afastar do pecado, Senhor. Não precisa ser difícil a sua oração, meu irmão, pode ser simples, mas que seja feita com intenção real, com intenção de tocar a Deus, ou melhor, de ser tocado por Deus, porque nós não nos elevamos para alcançar, mas é Ele que desce até nós. Vem, Senhor, vem sobre nós, renova-nos, Senhor.
Nada é